Bora lá então para uma nova dica, uma nova sacada relacionada à nossa profissão martelinho de ouro. Aqui você consegue visualizar um pequeno amassado, mas ao mesmo tempo, se você é um iniciante ou até mesmo um profissional que já tem uma certa experiência, você já consegue visualizar as características desse amassado. Pequeno, como eu estava dizendo, mas ao mesmo tempo muito tensionado. Olha como a região dele, o centro, o impacto ele acabou sendo bem fundo. A diferença de um amassado mais fundo, ela é visível tanto quando você coloca a lâmpada, dessa maneira que você está acompanhando, quanto quando a gente tira a lâmpada também. Olha a proporção dele. Você consegue visualizar que ele não chega a ser uma leve ondulaçãozinha, como o centro dele puxa totalmente para baixo. Ó. Aqui utilizando a lâmpada, e quando eu saio da lâmpada, olha o tamanho dele, né? Da circunferência dele. Acho que tem outro amassadinho pequeno, ó, a gente consegue visualizar. Esse é um simples amassado, um amassado que não tem uma profundidade, também não tem um impacto tão forte ao redor dele. Ó, quando eu abaixo para visualizar, eu consigo enxergar um pouco disso do que eu estou falando. E é exatamente isso. Aprender a notar a diferença assim quando a gente olha, também influencia quando a gente vai levantar o amassado. A força que eu preciso usar nos dois, eu diria que é igual. A maneira que eu preciso colocar em cada movimento da sensibilidade ali também é igual. Porém, nesse amassado, ele vai ser recolocado na granulação da lata muito mais rápido que esse. Porque mesmo usando a mesma força, usando o mesmo movimento, nesse tipo de tensão, o controle e a velocidade ela precisa ser reduzida. Você não coloca um amassado desse em uma, duas alavancadas na lata. É quase como se você fosse dando pequenas alavancadinhas, trazendo todo o centro dele. Às vezes repetir um processo de levantar, colocar ele na altura ideal, depois ir abaixando, para que cada vez essa área aqui no centro, quando eu passo o dedo eu sinto bem um pouco da tensão do amassado. Se a gente conseguisse observar ele do outro lado, você conseguiria entender isso. Provavelmente ele marcou a lata lá. Como ele está debaixo de uma travessa, não dá para visualizar. Esse daqui não. Mesmo eu querendo olhar ele do outro lado, pelo impacto, às vezes não aparece lá. E não só tem esse amassado, como outros parecidos aqui. Ó, você consegue visualizar. Esses aqui, um pouco menor. Ó, esse está mais tensionado. E é de qual carro, né? É uma Tiguan. A gente retirou o capô, colocou na bancada. Dessa maneira eu consigo ampliar a minha movimentação. Eu consigo pegar por trás. Tem um excelente acesso aqui nessa região. Aqui, ó. Consigo colocar uma ferramenta aqui e chegar até o amassado. Então vamos lá. Deixa eu só posicionar para você poder visualizar como a gente levanta um amassado como esse. Ó, eu vou usar uma alavanca, ela está sem fita, porque o que eu quero já é começar a fazer esse trabalho de vir trazendo o amassado, de vir reconectando ele aos poucos. A ferramenta aqui embaixo, eu encontro lá o centro do amassado. Eu sempre gosto de dizer que levantar um amassado como esse não é um processo intuitivo.
Você não vai levantando de qualquer maneira e visualizando os bicos. Você encontra a ponta da ferramenta, meio que risca lá embaixo. Riscar é flexionar a ferramenta na lata. Aqui ficou mais legal. Dá para visualizar bem. E quando eu tenho a certeza que ela está onde eu quero, aí sim eu levanto. Nesse momento eu coloco a força. Eu não vou aquecer, porque como o que eu estou procurando aqui não é velocidade, não é dar um impacto muito forte. Não necessariamente eu preciso aquecer. E por onde a gente começa? Na minha opinião, tanto faz. Posso começar pelas laterais, posso começar pelo centro dele. A grande sacada de um pequeno amassado como esse não está por onde começar. Está por como começar, né? Por como controlar esses movimentos aqui que eu estou fazendo. Ó. Pequenos movimentos. Vou trazendo ele. É quase como se ele fosse, na verdade ele vai diminuindo. Mas não de uma hora para outra, ele vai diminuindo com a intensidade de cada movimento. E é preciso entender que demora. Ter velocidade na remoção de um amassado como esse ou de qualquer outro tipo de amassado, no meu ponto de vista, significa errar cada vez menos. Quanto menos você erra, menos tempo depois você precisa para corrigir as granulações, menos tempo você acaba precisando lá nas últimas etapas. Com esses pequenos movimentos que vai acontecendo. Deixa eu só ajustar. A lata vai subindo. Só que se eu coloco muita força no movimento, a probabilidade de esticar, ela acaba sendo maior. Quando eu vou sequenciando ele, trazendo aos pouquinhos, eu diminuo esse risco. Eu diminuo essa probabilidade. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui meu martelinho. E vou começar a baixar agora. Já levantei tudo que precisava. Eu começo a baixar, eu começo a reconectar ele. Parece um trabalho perdido, mas não. O que eu fiz foi diminuir aquele impacto que existia ao redor. Vê, vamos dar uma olhada. Aqui a gente consegue visualizar a tensão do centro e ao mesmo tempo, olha quando eu abaixo, como foi diminuído aquela tensão que existia aqui, ó. Era quase como se ela viesse até aqui praticamente. Olha como ela foi reduzida, como ela abaixou. E o processo de abaixar foi feito para que eu não levantasse aquele centro mais do que ele precisava. Eu não colocasse ali mais força do que ele precisava. Como ele estava alto demais, já estava difícil ver esse pequeno risco. Então eu vou e abaixo um pouco daquilo que eu levantei. E agora simplesmente repito.
A ferramenta ela está entrando aqui embaixo. Acho que está até um pouco escuro ali. São 2 acessos para utilizar. Ó. Você coloca ela nessa região. O movimento é feito com a mão mesmo. Pequenos movimentinhos. Ela vai retrazendo o amassado. Posicionado novamente. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma boa posição. Ferramenta no acesso. De novo, pequenos movimentos. Agora eu já consigo trazer aquele centro com menos força possível. Você consegue visualizar aqui, levantou ao redor. Ó. Mas olha como aquele centro mais agudo, ele também acabou levantando. E novamente, ferramenta de correção. Eu gosto de utilizar o pino nesse processo, porque ele acaba pegando uma área menor. Ele não só pega uma área menor, como a força que é preciso fazer nele acaba sendo menor também. Reduziu de novo a tensão que estava ali. Mais uma vez, mesma ferramenta, sem fita. Por que eu não usei fita nesse caso? Porque a fita ela não traria o centro dele, ela traria o redor. E como o único ponto que eu estou querendo atacar, ponto principal, é justamente o centro, então eu já coloco direto a ferramenta em contato com a lata. Acesso aqui embaixo. Muitas pessoas, ao visualizarem um amassado como esse, a primeira impressão é que ele está esticado. Eu diria que ele está próximo mesmo de ser esticado. Não é um engano pensar nisso. Mas se você trabalha com essa técnica aqui, progressiva, né, de ir levantando e abaixando também, com menos força, a probabilidade do amassado se conectar com a lata sem haver a necessidade de abaixar, de usar um soprador, de usar um encolhedor de lata, não tenho dúvidas que ela acaba sendo reduzida. Novamente, vou aqui embaixo.
pequenos movimentos. Ó. Eu sempre falo nos meus vídeos, nas técnicas, nas sacadas que eu divido, que a sensibilidade é o ponto forte, diria que um dos principais a serem desenvolvidos. Quanto mais você encontra esse equilíbrio de colocar mesmo o amassado na lata, se preocupando em não ultrapassar a tensão original da lata, mais rápido você vai fazer o amassado. Eu diria que numa qualidade muito melhor ainda. Ó, olha quantas vezes eu venho repetindo esse processo. Para fazer com que a lata não estique, né? Com que o amassado fique na lata. Pra ser sincero, eu nem sei quantas vezes, eu acho que é a quarta vez aqui que eu já estou fazendo a mesma coisa, abaixando e levantando. Abaixando. Para muitas pessoas, isso acaba sendo uma perda de tempo. Elas acabam perdendo a paciência logo ali no primeiro processo desse. Quando abaixam a primeira vez, precisam repetir isso de novo. Ou lá na primeira vez, quando simplesmente já querem por ansiedade, colocar o amassado na lata em poucos movimentos, ou até mesmo ter ali a prepotência, né? Até a falta de humildade de querer colocar um amassado como esse, tensionado, em um único movimento na lata. Eu diria que é impossível. Uma única batida, um único alavancada, um amassado com essas características que você acompanhou agora no começo dessa sacada, um único movimento, ele ser reconectado à lata. E entrar num amassado desse já sabendo disso, na minha opinião, também facilita o processo. Porque, como eu disse, se você acha que vai fazer um amassado desse com uma batida, com uma alavancada, isso te atrapalha. Quando você entra num amassado desse, já sabendo que vai ser preciso refazer o processo de levantar, abaixar 10, 20, 30 vezes, se forem precisos, você já entra com a cuca um pouco mais fresca. Você já entra sabendo que vai demandar um pouco mais de tempo.
que nesse caso remover a peça é muito bom, porque com ela no carro eu não conseguiria chegar nesses amassados aqui na parte de trás com a mesma facilidade que eu vou chegar agora. Ó, acho que se agora eu conectar a última vez, provavelmente ele já estabilize na lata. Quando eu bato com um pino, eu pego uma regiãozinha menor. Eu pego um pequeno granulado. E não coloco a força em uma região maior, eu não empurro uma região maior. O que facilita também para que a lata não estique ainda mais. Quando eu pego o martelo, eu já coloco uma força numa região maior. Eu abaixo uma região maior. Eu preciso ter a sensibilidade, ou treinar, ou desenvolver. Eu diria que isso, você, se optar por viver da nossa profissão, martelinho de ouro, vai treinar o resto da vida. Todos os dias eu treino esse movimento de colocar o amassado na lata, tanto levantando quanto agora abaixando. São diferentes. Alguns carros têm a lata um pouco mais grossa, um pouco mais... Você precisa ter um pouco mais de pressão na mão, outros um pouco menos. É por isso que desenvolver essa habilidade é muito importante. Ó, o amassado foi levantado. Ainda faltam poucas coisas ali para serem feitas, ó. Mas você consegue ver que a tensão dele, olha usando esse ângulo, que bacana. Opa, deixa eu só focar nele. Usando esse ângulo, como a tensão dele não existe mais. Existem pequenas marquinhas para serem levantadas, que eu preciso corrigi-las, mas aquela pressão do amassado, ela ainda não existe mais. Olha a diferença quando a gente vai trabalhar num amassado como esse daqui, ó. A diferença de movimentos, a diferença de repetição de movimentos. Esse é o amassado. Você consegue visualizar a profundidade dele. Deixa eu ver se ele está debaixo do reforço. Ó, ele não está debaixo do reforço. Então vou usar meu próprio pino aqui para levantar. Até mesmo um amassado pequeno como esse, você vê que eu não levantei ele com uma única batida. Foram batidas progressivas, trazendo cada pequeno ponto desses aqui para a granulação, que
que fizeram ele se igualar. A grande sacada desse vídeo é justamente essa. Não importa se eu estou levantando com um pino aqui e ali eu estou levantando com uma alavanca. Você precisa entender essa combinação de movimentos. Essa combinação de pequenos movimentos são que vão fazer com que, a longo prazo, eu diria, os seus trabalhos melhorem, com que você desenvolva cada vez mais a sensibilidade, com que você consiga colocar cada vez mais o amassado na altura original mesmo da lata, sem necessariamente ficar lutando com ele, ó, sem fazer com que ele estique. Claro, falta ainda corrigir um pouco desse amassado. Esse já foi todo reconectado. Não sei nem mais na onde que ele estava aqui. Acho que era ali, ó. Já foi todo reconectado. Falta repetir aquele mesmo processo que eu fiz lá, com o fundamento desse daqui, repetir nesse trabalho. Mas como eu estava dizendo, entenda isso. Entenda que se levantar um amassado não é um único golpe, é uma sequência de pequenos movimentos, ainda mais em amassados tensionados como esse. E como eu disse lá no início, a qualidade dos seus trabalhos vai mudar. A maneira que você enxerga a nossa profissão também vai mudar. Porque essa mesma técnica eu utilizo em todos os trabalhos que eu faço na minha oficina, em todas as sacadas que você já viu no meu canal, ou que você ainda vai ver. Então essa é a sacada de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Vou lá levar o carro.